Fala Dev, é muito bom ter você aqui. Esse é mais um vídeo de React Native aqui para o canal e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você pode utilizar um vídeo junto com a sua Splash Screen. A Splash Screen é aquela tela que aparece enquanto o teu aplicativo está carregando e assim que a aplicação é carregada, a Splash sai de cena para então chamar a tela inicial da sua aplicação. E o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é como encaixar um vídeo nesse meio do caminho aí, fazer a tua aplicação esperar o vídeo terminar para então chamar a tela inicial. E aí você pode utilizar essa estratégia para exibir alguma informação que você queira para tua aplicação, exibir um vídeo com a logo animada e assim por diante, tá? As possibilidades são muitas. Então vem comigo, vamos começar criando um projeto novo aqui. Eu vou criar o projeto com npx create expo app, vou chamar o projeto de Splash, vou passar aqui a flag de template para escolher aqui, ó, um projeto com TypeScript. Então, vou confirmar aqui, enter, e agora sim, vou escolher um projeto em branco com o TypeScript. A gente vai utilizar duas coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai utilizar é o Expo Splash Screen para a gente desabilitar a Splash Screen sair de cena de forma automática, para a gente poder fazer isso manualmente. E a gente vai fazer isso quando o nosso vídeo finalizar. E a gente vai utilizar o Expo AV, que é para exatamente exibir o vídeo na nossa aplicação, tá? Então, olha só, ele terminou de fazer a instalação aqui da nossa aplicação. A gente pode acessar, então, aqui o nosso projeto e já aproveitar e fazer a instalação dessas bibliotecas que a gente vai utilizar. Então, vou fazer a instalação aqui, ó, do Expo Splash Screen. Vamos dar um Enter aqui. Esperar ele terminar de carregar, de fazer a instalação, né? Perfeito. Vou limpar o terminal. Vou fechar aqui porque o Expo Splash Screen já está dentro da nossa aplicação. E agora eu vou fazer com o Expo AV, ó. Então, vou também instalar o Expo AV para a gente exibir o vídeo. Perfeito. Olha só, finalizou a instalação. Posso fechar aqui também, maravilha. Bom, eu já vou até abrir aqui o projeto no VS Code. Vou deixar o VS Code aqui do ladinho. E olha só, dentro aqui dessa pasta Assets, a gente tem aqui um arquivo de splash.png, que é o padrão que ele traz para exibir. Mas eu já também deixei pronto aqui, ó. Eu fiz uma tela de splash, tá? O que eu fiz? Eu peguei esse padrão de arquivo, tá? Esse mesmo tamanho. Só coloquei um fundo branco e coloquei o logotipo aqui da Rocket para a gente usar de exemplo, tá? Então vou pegar ele aqui, ó, segurar e arrastar. Eu vou arrastar os dois já, tá? Para cá. Vou clicar em Replace e perfeito. Então eu tenho aqui, ó, agora a Splash com a logo da Rocket e tem esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, é um vídeo de 4 segundinhos e eu fiz uma animaçãozinha com esse logo, bem simples, tá? Só pra gente poder usar aqui como exemplo. Mas olha só, quando eu dou um play, esse logo ele vai pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo e vai crescer até ocupar a tela toda, ó. Ó, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, até ocupar a tela toda e ficar com toda essa cor. E aí a ideia é a próxima tela Home a gente ter essa cor aqui. Então eu vou brincar com isso para a gente poder usar esse vídeo junto com a nossa tela de Splash. Bom, agora que a gente já tem tudo instalado na nossa aplicação, a gente pode executar ela, né? Deixa eu executar aqui pelo terminal que a gente já tem aberto aqui mesmo, npx expo start. Vamos executar aqui a nossa aplicação. Letrinha A para exibir ela aqui no Android. Enquanto ela está abrindo, eu já vou criando aqui, já abriu a nossa Splash, maravilha. E aí daqui a pouco vai abrir a tela inicial, mas eu já vou criando aqui a pasta src. Dentro da pasta src a gente vai ter uma pasta de componentes, tá? E aqui dentro da pasta também src, vamos criar uma pasta para screens. Uma pasta aqui para screens e dentro dessa pasta screens eu vou criar um home.tsx. Que vai ser a nossa interface inicial, tá? E aqui na nossa interface inicial eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo que está aqui. Esse estilo eu vou apagar. Vou apagar esse estilo daqui. Eu vou só pegar... Também apagar esse style sheet. O status bar não vou usar. Eu vou copiar isso daqui, vou trazer para cá. Eu só vou tirar o export default. Vou trocar de app para home. E aqui eu vou fazer a estilização aqui mesmo, tá? Aqui dentro mesmo, do próprio objeto aqui de styles, eu vou fazer essa estilização. E aqui eu vou colocar home.
Bom, aqui nessa estilização da home eu vou colocar um flex de 1, vou colocar um align items como sendo center, também vou colocar um justify content também como sendo center, deixa eu aumentar um pouco mais para você ver melhor. E vou colocar aqui, ó, um background color, eu vou colocar o roxinho aqui, 8, 2, 5, 7 e 5. Pronto. Nesse texto aqui, eu vou só colocar um color para ser cor branca, vamos colocar aqui um white, a gente pode até colocar dessa forma aqui. Vamos colocar também aqui um font size, vou colocar um font size de 32 e colocar um font 8 bold, para a gente ter esse texto em negrito. E aqui agora, dentro do app.txt, eu vou usar aqui, por enquanto, a nossa home. Tá? Beleza. Tá ali já a nossa home aparecendo ali. A gente pode até, inclusive... perfeito, eu vou deixar por enquanto assim, tá? Aqui a nossa home aqui. Maravilha. Agora que a gente tem aqui a nossa home, dentro aqui da nossa pasta de componentes, a gente pode trabalhar na criação da nossa splash de fato, tá? Então, dentro da pasta de componentes, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de splash.tsx, tá bom? Bom, aqui eu vou exportar a função, vou ocultar aqui do lado para a gente focar nela agora. Vou chamar de splash, maravilha, e vamos fazer o retorno aqui. E nesse retorno, a gente vai utilizar o vídeo, tá? E o vídeo a gente vai pegar ele do Expo AV, tá? O vídeo que já está aqui. Bom, aqui para o nosso vídeo, a gente vai passar para ele aqui uma estilização. E como eu quero que ele ocupe a tela toda, eu vou utilizar do próprio Style Sheet aqui, ó, do próprio React Native, ó. Vou fazer a importação aqui do React Native, e aí a gente pega aqui o Style Sheet, e dentro do Style Sheet a gente pode utilizar um Absolute Fill para fazer com que o nosso vídeo aí ocupe toda a nossa tela. E aí a gente pode também utilizar outra propriedade junto com essa aqui, que é o Resize Mode, e nesse Resize Mode a gente pode utilizar o Resize Mode.cover. Inclusive o Resize Mode, ó, vai vir aqui de dentro do Expo AV também, né, para a gente ter o vídeo bem encaixado aí na nossa tela. Então tá, agora a gente pode trazer para cá o vídeo de fato, né? Aqui para o vídeo, ó, para a propriedade source, eu vou utilizar o required aqui para pegar o vídeo que está lá na pasta de assets. Então, dois pontos barra, assets, e eu vou pegar o vídeo que a gente importou ali. Aqui splash.mp4. Então vou usar esse vídeo. E aí você pode fazer um vídeo ou usar algum vídeo de preferência curto, tá? De exemplo aí para você acompanhar. Bom, então temos aqui o style, o resize mode, e também o source. Aqui também eu vou passar uma propriedade de looping. Eu vou colocar para ser falso, ou seja, eu não quero que esse vídeo fique repetindo, beleza? E aí aqui eu vou criar um método eu vou chamar, na verdade, um onPlay status updated. Esse método aqui é para a gente ficar acompanhando o status do vídeo. Opa, deixa eu voltar para cá. Entrei no método sem querer. Quando você clica, segura o Ctrl e clica no método, ó, ele entra lá dentro, tá? Bom, então eu quero usar esse método aqui do próprio vídeo para observar o status do vídeo. Se o vídeo já terminou, por exemplo, se ele está tocando, né? Então eu vou até criar o nome da função aqui, ó, como esse mesmo nome, function, para ficar mais fácil, e eu vou repassar aqui para ele, ó. Esse método, ó, ele vai passar um status, e o status é um AV playback status. Então eu já vou até repassar para cá, ó, e aí a gente só importa aqui esse AV playback status de dentro do Expo AV. Perfeito? Então agora, ó, a gente pode dar um console.log aqui no status para a gente dar uma olhada no que ele retorna aqui. Inclusive aqui eu vou colocar um should play e eu vou colocar aqui como um verdadeiro, para ele já sair tocando para a gente. E agora lá no nosso app eu vou importar aqui a nossa splash. Então vamos pegar aqui a nossa componente /splash.
Apesar que a Splash pode, em vez de ser um componente, pode ser uma tela mesmo, né? Então vamos deixar ela aqui dentro de Screen. Deixa eu apagar a pasta de componentes. Vamos deixar ela aqui mesmo. Dentro aqui de... Pronto. Deixar ela dentro de Screens mesmo. E aí a gente também traz ela aqui de dentro de Screen. Splash. Vamos pegar a Splash aqui. E agora eu vou usar a Splash no lugar da Home. Eu vou salvar. E olha só. Tá vendo? Ó, ele já abriu tocando, ó. Olha lá. Perfeito. Então tá funcionando, tá tocando o vídeo. E como a gente colocou para ele não repetir, terminou o vídeo, ele não repete. Mas olha só o que legal. Se a gente abrir o terminal, tá vendo? Aqui ele foi dando console log, ó, dos status pra gente. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode olhar dentro desse status aqui, ó, se ele é, ó, carregado, ó. Então a gente pode dar um save aqui. Vou abrir aqui o terminal, vou recarregar a aplicação. Ó, verdadeiro, verdadeiro, ó, tá vendo? Ó, ele tá retornando sempre true. Olha só. Legal, né? Então a gente consegue também acompanhar essa informação. Tem uma outra informação que é o did, que a gente pode utilizar aqui, de dentro aqui do status, ó. A gente tem aqui um que ele retorna, deixa eu até olhar aqui, ó. Ele tem um método aqui, esse método aqui, ó, did just finish, que é quando o vídeo terminou, ó. Então eu vou colocar ele aqui pra gente dar uma olhada nele, tá? Então como ele pode ser aqui... Ele não pode existir enquanto o vídeo não terminar, então por enquanto eu vou deixar ele assim mesmo, olha só. Agora vamos recarregar ele, ó. Ó, o vídeo, por enquanto ele está retornando falso, porque o vídeo não acabou. Olha só, acabou o vídeo, ele retorna verdadeiro. Então são essas duas coisas que a gente precisa acompanhar. Se o vídeo está rodando e se o vídeo acabou. Se o vídeo acabou, é hora de chamar então a próxima interface, que é a tela inicial. Bom, então entendido... esses status, que é o que a gente vai utilizar, então eu vou fazer o seguinte, ó, se o status.isLoaded, se ele for verdadeiro, então aqui dentro eu vou fazer uma outra verificação, ó, eu vou verificar agora o seguinte, eu vou até criar um estado aqui, que eu vou chamar de last status, set status, eu vou dizer que ele é igual a useState, eu vou... importar aqui, ó, do React, useState, vou só deixar aqui no topo. Eu vou usar esse AV playback status também, tá? Vou colocar aqui como tipagem e vou falar que ele começa como objeto vazio desse tipo aqui, do tipo desse objeto. E eu vou anotar o último status, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar e verificar se o último status é isLoaded, se ele é diferente de status isLoaded. Se for, então significa que acabou o vídeo. Eu vou chamar a próxima tela, então, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte, import. Eu vou importar agora o Expo Splash Screen. E aqui dentro do Expo Splash Screen, a gente tem aqui um método que é o hide async. E eu vou chamar esse método aqui. Ou seja, se o vídeo não carregou, então, se esse status é diferente, então eu vou chamar a tela de Splash. E eu também vou verificar aqui, ó, se o status.did just finish. E aí, nesse caso aqui, ó, eu quero saber se o vídeo terminou mesmo, tá? A gente também tem aqui um outro método para a gente ficar acompanhando se o vídeo realmente terminou. E aí, para eu saber se o vídeo terminou ou não, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso como uma propriedade, para eu usar um status, né, lá dentro do próprio app para saber se eu já posso levar o usuário para a próxima interface. Então vou criar aqui um tipo type props igual, e aqui eu vou chamar o onComplete, vou dizer que é uma função que vai receber um status tipo booleano e aqui vai retornar void. E agora eu posso passar aqui, ó, a propriedade aqui e pegar aqui o onComplete e eu vou repassar esse onComplete aqui, ó, dentro do vídeo. Ele tem aqui um on, a gente tem aqui um método que eu vou passar ele aqui, ó, na verdade, vou passar aqui dentro desse just finish, porque se o vídeo acabou, então eu vou chamar ele passando o verdadeiro, tá? Então, recapitulando, ó, olha só, quando o nosso vídeo está rodando, ele tem esse método onPlaybackStatusUpdate, que vai chamar então aqui o nosso onPlaybackStatusUpdate, recuperando o status. Então primeiro a gente verifica se o vídeo está carregando, beleza? Se o vídeo carregou, ele está rodando, perfeito. Se o vídeo está rodando, então
significa que o vídeo já está em execução. Aqui dentro a gente está verificando se o vídeo parou. Por quê? Se o vídeo parou, o status de carregando, de executando, não vai ser mais igual ao status de is loaded. Então aí a gente oculta a tela de splash. E se o vídeo terminou, então a gente chama o onComplete, repassando então como verdadeiro, ou seja, acabou o vídeo. Perfeito? Então ele está dando esse erro porque agora na nossa tela de splash aqui no nosso app.testx, a gente precisa passar para splash essa informação. Então agora dentro aqui do nosso app, eu vou criar um estado use state e aqui eu vou colocar splash complete para o nome do nosso estado e set splash complete aqui para a função que vai atualizar o nosso estado. E aqui para o splash, ó, eu vou passar para o onComplete, eu vou passar o set splash complete. E agora aqui, ó, eu vou colocar que ele começa como false. E aí, agora ele sabe que esse é um valor, que é uma função, né, do tipo booleano, né? Nosso estado é booleano, né? Bom, agora a gente pode utilizar esse splash complete para fazer uma condição aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, ó. Se o splash complete é verdadeiro, então eu vou mostrar a home. Caso contrário, a gente vai mostrar aqui a nossa splash. E aqui não precisa dessas chaves aqui. Então olha só. Carregou a nossa splash e aí apareceu a home. Muito legal, né? Olha só a simplicidade que a gente acabou de implementar um vídeo junto com a nossa splash screen. Vamos recapitular o que a gente fez aqui, tá? Então, quando a nossa aplicação está carregando, ele vai exibir aqui a nossa splash, certo? Então, nossa splash fica aparecendo ali enquanto ela está carregando. Inclusive, uma outra coisa que é importante a gente fazer aqui no nosso app é fazer o seguinte, ó. Aqui, para garantir, antes de eu fazer a nossa revisão, eu vou importar aqui também, ó, de dentro do Expo Splash Screen, eu vou importar aqui o Prevent Auto Hide Async e vou chamar ele aqui, tá? Então, isso daqui é para dizer para a Splash Screen para ela não sumir automaticamente, porque a gente vai fazer isso de forma manual. Em que momento a gente faz isso? Quando o vídeo acabar, tá? Então, para poder garantir. Vamos recarregar o nosso app. Ó, entrou em cena o nosso vídeo. Na hora que acabar o vídeo, aparece a tela inicial. Legal, né? Então, recapitulando, a gente tem aqui um estado, a gente chamou de splash complete. E aqui a gente está repassando, né, a função que atualiza esse estado para esse método onComplete. Esse método onComplete, lá dentro do nosso estado, né, do nosso splash, né, nosso componente splash, na verdade, a gente está chamando ele aqui, ó, quando o vídeo acaba, certo? Então, quando o vídeo acaba, a gente chama por essa função. E aqui a gente chama o hide async quando o vídeo também já acabou, porque quando o vídeo for carregado, ou seja, ele já está em execução, ele vai entrar aqui nesse if. E aqui, essa aqui só vai entrar aqui, né, quando o vídeo acabar mesmo, ou seja, quando ele não tiver mais carregado é porque ele já acabou. E quando aqui o status dele for de fato um just finished, então a gente chama o método onComplete, retornando então para ele passando para ele o valor verdadeiro, ou seja, acabou o vídeo. Inclusive aqui, ó, esse set status aqui, a gente pode atualizar ele aqui no final de tudo, ó. Então aqui no final de tudo a gente pode atualizar esse set status para poder garantir, inclusive. Ou seja, independente aqui, ó, a gente sempre vai manter atualizado aqui, ó, nesse status, qual foi o último status, porque como o vídeo está em execução, ele fica observando, ó, o vídeo está rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando, não tá mais rodando o vídeo, acabou. Então a gente tem essa sequência, né, de retorno aqui. Então a gente pode sempre ir anotando qual é o último estado para sempre fazer essa verificação da forma mais coerente aqui para nossa Splash executar. Vamos executar de novo, ó. Ó, vou apertar um Rzinho para fazer um reload. Ó, entrou em execução. Acabou o vídeo, né, com essa animação que ele vem para frente e vai para nossa tela
inicial. Então, olha só, dessa forma, temos criado aqui na nossa aplicação uma splash screen junto com um vídeo. E eu espero que você tenha curtido e gostado desse vídeo de hoje, né, onde eu mostrei essa possibilidade. Coloque aqui nos comentários o que você achou, se você já usou isso em algum momento, em alguma aplicação. Também curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Isso é super importante para nós e muito obrigado por acompanhar aqui esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!